conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que o pecado contra o Espírito Santo não tem salvação, está condenado para a vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a verdade é essa, né? Nua e crua. Quem blasfema contra o Espírito Santo, quem age contra o Espírito Santo, está condenado para a vida eterna. Olha que esses homens, eles usam da própria palavra de Deus, não é? Conhecem a palavra, mas aqui eles blasfemam, eles levantam uma mentira, eles querem colocar na nossa cabeça, não é? De que eles é que estão certo, que Jesus é que está errado. Olha, ele está expulsando o demônio em nome do próprio demônio. Olha que incoerência, olha que gravidade de pecado. Meus queridos irmãos e irmãs, o pecado contra o Espírito Santo é não aceitar o Espírito Santo, é não aceitar a misericórdia de Deus, é não aceitar os milagres, as curas que Jesus realiza. As pessoas que não aceitam Jesus estão condenadas, e o pecado contra o Espírito Santo é exatamente esta: não aceitar as obras de Jesus. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, ao contrário de não aceitar, um outro pecado contra o Espírito Santo é quando nós sabemos que estamos errados e permanecemos no erro. Meu irmão, minha irmã, nós conhecemos as leis de Deus, nós conhecemos os 10 mandamentos: não pecar, não é? Contra a castidade, não roubar, não matar, não é? Guardar domingos e dias santos, guardar. Mas nós, meus queridos, muitas vezes abrimos mão da missa, muitas vezes nós, não é? Fazemos sexo aí achando que é normal, que está tudo certo, fora do casamento ou mesmo antes de casar. Estamos aí, né? A juventude aí em vida livre, sexo livre. Olha, meus queridos, aquele que sabe que isso é pecado e continua realizando e acha que tudo é normal, isso é um pecado contra o Espírito Santo. Olha, meu irmão, minha irmã, não tem nenhum pecado que Deus não perdoa. Vamos imaginar aqui, não é?
uma pessoa mata alguém, mesmo que ele tirou a vida do outro, se ele se arrepender verdadeiramente, Jesus, Deus misericórdia, o perdoa. Ele tem que reparar o seu erro. A mulher, não é? Ela provoca o aborto e ela se arrepende desse assassinato que cometeu. Se ela arrepender sinceramente, Deus é misericordioso, meu querido irmão, minha querida irmã. E aí ele vai te libertar desse pecado eterno, porque aí é um pecado também contra o Espírito Santo. É você cometer um erro, é você cometer um assassinato e você simplesmente achar que isso aí está normal. Eu tenho direito de tirar a vida, eu não quero essa gravidez. Aquele cara me fez mal, ele não tem direito a viver mais. Ô meu irmão, ô minha irmã, quantas vezes nós cometemos, não é? Todos nós somos pecadores, temos os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas mazelas, mas eu, querido irmão, mas minha querida irmã, se nós não nos arrependermos, nós estaremos pecando contra o Espírito Santo, e aí não vai ter volta, meus queridos. Se morrermos fora da graça do Senhor, nós fora da graça estamos na desgraça. Ô meu irmão, ô minha irmã, pecar todos nós pecamos, errar todos nós erramos, mas permanecer no erro, permanecer no pecado é uma ofensa direta ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos ilumina, é o Espírito Santo que nos dá o sentido pleno do que é certo, do que é errado, e Deus nos manda os 10 mandamentos para ser cumprido. Olha, meu querido irmão, irmã, eu peço a Deus que nos ilumine, que nos perdoe os nossos pecados, que nos faça crer que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Aquele que prega o atalho, a mentira e a morte estão pregando a sua própria condenação, estão provocando a sua própria morte e morte eterna. Feliz de nós, meus queridos, que nos arrependemos dos nossos pecados, por mais graves que sejam, e procuramos um padre, nos confessamos e nos arrependemos. Olha, São Pedro, não é? Pisou na bola com Jesus. São Pedro negou Jesus, arrependeu, pediu perdão, tornou o primeiro Papa. Já Judas Iscariotes pisou na bola com Jesus, errou, traiu Jesus, mas não se arrependeu, desesperou, achou que o suicídio era a salvação, amarrou uma corda no pescoço. Olha, meus queridos, pecar, eu repito, todos nós pecamos, mas não podemos cair em desespero, porque Jesus é caminho de salvação. Jesus é vida para cada um de nós, mas nós precisamos nos arrepender de coração sincero, amém? Que assim seja, amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, vamos juntos levar essa misericórdia de Deus àqueles que acham que não tem mais salvação, àqueles que acham que já estão condenados. Não, meus queridos, não. Mesmo que este tenha cometido o maior de todos os crimes, mas se arrepender piamente, Jesus é misericórdia e nos salva e nos liberta e nos perdoa, nos conduz para a vida e vida eterna. Amém.